Sobre a prisão de Daniel Vorcaro, dono do agora liquidado Banco Master. As investigações que levaram à terceira fase da Operação Compliance Zero apontam que Vorcaro era mais do que um operador de um esquema supostamente fraudulento. De acordo com a Polícia Federal, ele seria líder de uma organização criminosa dividida em 4 núcleos que vão desde fraudes ao sistema financeiro até orientação para ações violentas. Quem acompanha esse caso de perto é a repórter Marília Ribeiro, que está ao vivo conosco e tem mais informações. Marília, explica para a gente o que eram esses grupos, né? Como é que eles atuavam. Muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, Neila. Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto nesta quinta-feira. Estamos no dia seguinte da terceira fase da Operação Compliance Zero, Neila, que levou aí o banqueiro Daniel Vorcaro novamente à prisão. Essa operação aconteceu aí por conta de uma autorização que foi feita pelo ministro André Mendonça, novo relator do caso do Banco Master dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que antes de André Mendonça, quem estava na relatoria do caso era o ministro da Corte, Dias Toffoli. Ele acabou deixando o caso ali próximo ao Carnaval. Em sorteio, André Mendonça então foi sorteado e ontem ele mandou então prender Daniel Vorcaro. Além dele, outras 3 prisões preventivas também aconteceram, operação em São Paulo e também em Minas Gerais. Nas investigações, a Polícia Federal aponta que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ele era ali tratado, eles descrevem Daniel Vorcaro como um líder de organização criminosa subdividida em 4 núcleos. E que núcleos são esses, Neila? A gente está falando aí do núcleo financeiro, que de acordo com as investigações da Polícia Federal, ele é responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. Também existe aí um núcleo de corrupção institucional voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central. Os outros 2 núcleos referiam-se aí ao de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas interpostas, e também ao núcleo de intimidação e obstrução da justiça, responsável então pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e também autoridades. De acordo com o ministro André Mendonça, relator do caso, as provas documentais, registros de mensagens e fluxos financeiros analisados pelas autoridades policiais até o momento indicam que os investigados atuavam de forma estruturada e com divisão de tarefas características típicas de organizações criminosas. Além disso, André Mendonça destaca também que Daniel Vorcaro esteve à frente de todos esses 4 núcleos que eu acabei de citar. Ele teria estruturado as operações financeiras, manteve interlocução direta e frequente com funcionários do Banco Central investigados, coordenou a articulação de contratos simulados para transferência de valores e tinha outros contratos com o grupo que obtinha informações e monitorava essas pessoas de acordo com a Polícia Federal. A defesa de Daniel Vorcaro, Neila, ela também se manifestou sobre essa operação que aconteceu ontem e disse o seguinte, que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da justiça. Além disso, os advogados de defesa de Vorcaro negam as alegações atribuídas ao banqueiro e afirmam que Daniel Vorcaro confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta. E a defesa ainda reiterou, dizendo que aguarda aí com confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições. Então, esses foram os 4 núcleos que a Polícia Federal considerou aí dentro dessa suposta organização criminosa que a própria Polícia Federal aponta por conta das suas investigações. E esse aí foi um dos motivos que levou novamente Daniel Vorcaro à prisão. Lembrando que ele foi preso também em novembro do ano passado, na primeira fase da Operação Compliance Zero, quando aconteceu a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Neila. Muito bem, Marília. Obrigada pelas informações. Já dou bom dia aí para o meu parceiro, Felipe Monteiro. Muito bom dia. Olha, de ontem para hoje muita coisa aconteceu. As mensagens que foram trocadas pelo banqueiro, ex-banqueiro, né, e do banco liquidado Master já foram divulgadas, grande parte delas já foram divulgadas e que mostram aí a ligação de Daniel Vorcaro com
políticos, com pessoas do alto escalão do governo, com autoridades, conversas íntimas dele com a noiva, com a namorada, e que mostram, sim, que ele tinha uma parceria, uma intimidade, um lobby, negócios, a gente pode chamar do que a gente quiser, aí com várias autoridades. E de ontem para hoje também, outras coisas aconteceram, como a prisão do Daniel Vorcaro, do cunhado dele, Fabiano Zettel, que estão presos lá em Guarulhos, em prisão preventiva. E também aconteceu o fato do sicário ter atentado contra a própria vida. Até o momento, o que a gente sabe é que ele tinha a morte cerebral decretada e a informação que foi dada pela polícia lá de Minas Gerais. A gente ainda não tem essa informação concreta, a informação é da polícia, então a gente ainda vai atualizar essa informação para vocês aqui ao longo do Contexto Metrópolis. Mas, Felipe, tá aí, matéria aqui do nosso ladinho, e que mostra justamente isso que a gente já vinha falando há tempos. O próprio presidente Lula, na última entrevista que ele concedeu ao portal UOL, disse isso, né, que tinha encontrado com o Daniel Vorcaro, e foi um encontro muito fácil, né? Quem é que hoje consegue se sentar à mesa com o presidente Lula para discutir a situação do seu banco ou dos seus negócios? Demonstra isso e demonstra muito mais. Bom dia, Neila, Marília, nossos espectadores. Neila, sabe uma coisa que eu fico estarrecido? Quando eu pego a mensagem do Daniel Vorcaro para sua namorada, ex-namorada, e para o político, foram divulgadas pela Polícia Federal, são notícias e mensagens muito complicadas, né? E aí eu penso, nossa, é só um terço, né, das mensagens que foi analisada pela Polícia Federal, e um dos celulares, ainda tem mais 3 celulares, ou seja, tem muita notícia, tem muita mensagem, tem muito político que, sem sombra de dúvida, vai entrar no meio disso tudo aí, né? Como a Marília colocou, né, são 4 núcleos, né, que o Daniel Vorcaro está sendo investigado e está sendo processado, né? E a gente inicialmente achava que ficaria restrito somente ao núcleo de crime financeiro, né? Pelo contrário, né? Quando a gente vê as mensagens, vê a decisão do André Mendonça, que abre, né, para esses 4 núcleos, né, é algo realmente estarrecedor, né? Você vê, por exemplo, que ele, além do crime financeiro, né, que todo mundo sabia, que foi divulgado aqui, que ele usava CDB fora de lucratividade do mercado para comprar ativos de baixa liquidez e assim ter a vida, né, de bilionário, né, que a gente via ele patrocinando festas e farras para autoridades públicas e políticas por aí. Ele também era responsável por vários outros crimes, como ocultação e lavagem de dinheiro, como também um núcleo, né, responsável por monitorar adversários políticos, né, e amedrontar, né, jornalista. Ou seja, a questão vai muito mais longe do que a gente imaginava anteriormente, né? E ele não fez isso, né, por conta que ele é uma pessoa que tinha dinheiro. Ele fez isso porque teve apoio de altas autoridades dos mais variados escalões da República no Brasil, né? E o mais interessante disso tudo, nele, Marília, é que pega todos os partidos políticos, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre a questão da relação dele com o Ciro Nogueira, com o Rueda, né, do PP, do União Brasil, mas também ele tinha relação muito forte com o próprio PT, né? O Jacques Wagner, né, foi responsável por indicar o Guido Mantega como consultor do Banco Master, né? E o Guido Mantega conseguiu uma reunião com o Lula, né? Ou seja, olha o nível, né, de tentáculo que ele tinha em toda a República no Brasil, né? Ele tinha na sua folha de pagamento vários ex-ministros, ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, de forma indireta, como era o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes, como era o contrato de compra e venda do resort do Dias Toffoli, da família do Dias Toffoli, né, colocando dessa forma bem cautelar, né, que o Dias Toffoli era sócio, né, do resort, né. Ele tinha contrato com o ex-ministro, né, da Justiça, Lewandowski, né. Ou seja, a questão realmente é muito mais profunda, né, e é muito maior do que meramente o crime financeiro, né. E aí ontem a gente viu, né, que ele tinha na folha de pagamento o tal sicário, né, que era responsável por amedrontar, por ameaçar, inclusive, a sua ex-empregada doméstica, né. Ou seja, olha o nível, né, de
posição que ele se colocava, né, acima do bem e do mal, né? A questão, Neila e Marília, vai se desenrolar nas próximas semanas, talvez nos próximos anos, e eu quero realmente que se revele como que a República funcionava nas sombras mesmo. Eu vou me despedir da Marília porque ela precisa continuar apurando lá no Congresso. Daqui a pouco a gente chama de novo. Marília, obrigada por enquanto.